Bom dia a todos, irmãos, irmãs, amigos. Neste dia de sábado, gostaria de deixar algo da parte de Deus para aqueles que já conhecem ou aqueles que almejam, querem conhecer o Senhor um dia e estar na presença dele em glória. No momento, já estamos. Ele na palavra ou em espírito, né? Não estamos com ele agora em corpo presente, né? Porque ainda não houve o arrebatamento, nem muito menos a ressurreição do corpo. E também não houve o tribunal de Cristo, nem muito menos o juízo final. Ainda não findou o fim das eras dos tempos para que estaremos com ele presentemente, né? Vendo ele na sua essência, mas em breve estaremos aqueles que vão crer ou já creu nele como seu Salvador. Amados, quero compartilhar com vocês nesse momento uma palavra da parte do Senhor. Como vivemos os últimos dias, como Paulo predisse pelo Espírito nas cartas, na palavra do Senhor, é nítido, né, e verídico como temos observado o desvio da palavra, né? Tantos caminhos surgiram, falsos profetas, falsos líderes, né? Muitas das vezes, alguns com boas intenções e na maioria Satanás por trás, iludido, né? As pessoas estão iludidas, o diabo por trás dando doutrina, falsos ensinamentos, né? Seguindo espíritos malignos e doutrina de demônios, muitos dando comichões, coceira nos ouvidos em relação à sã doutrina do Senhor Jesus. É sabido de muitas pessoas o motivo de ter muitas chamadas igrejas, né? Que na verdade são, como o irmão disse, puxadinhos, né? Daqui, da acolá, nas esquinas, tijolos furados, e dar o nome para isto de igreja. Isso não é igreja. Igreja é o corpo de Cristo ao todos, né? As pedras vivas, como diz o apóstolo Pedro, as pedras vivas de um grande edifício, né? O alicerce já houve, que foi a rocha Cristo. O alicerce é o que os apóstolos deram pelo Espírito Santo, as sãs doutrinas reveladas, inspiradas. E nós somos as pedras vivas de Cristo, né? Então, igrejas no original da palavra é chamados para fora. Então, o cristão ele é chamado praticamente de três coisas: do mundo para Cristo, né? Saiu do mundo. A maioria cai no sistema religioso, nas denominações intituladas igreja, né? Então, tem que fazer outro filtro, então sair de lá, do arraial, e tem que vir para o nome ou para a presença de Cristo, onde o Cristo é o centro, ele está no meio, não o sistema ou o clérigo, o papado, os homens que dominam sobre elas, né? Então, a Bíblia deve ser o nosso filtro, né? Não está condizendo com a palavra, a doutrina não bate, né? Com seus contextos, né? Na doutrina de Paulo, então descarta, joga fora. Eu quero começar aqui em Mateus 18, 20, onde diz: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles.
A palavra é clara, onde estiverem ou onde foram reunidos, né? Então aqui há uma terceira pessoa aqui que reúne essas pessoas, né? Essa pessoa é o Espírito Santo. É ele que reúne, é ele que pega, literalmente, né? Eu gosto de uma ideia de que um irmão usa que numa cesta de fruta, numa mesa, há vários tipos de fruta, mas aquelas frutas não vieram sozinhos e caíram ali sobre aquela mesa. Não. Houve uma força, houve uma mão que pegou ela ali e trouxe até naquele local. Então, houve uma força maior, né? Então, é o Espírito Santo que pega onde estiverem reunidos, é o Espírito Santo que vai buscar e traga e reúne biblicamente, né? Não é onde o homem com boas intenções, com a sua religiosidade, sai evangelizando e pega e traga. Não. Isso quem faz é o homem, da vontade do homem, né? Então, é o Espírito Santo que pega essas pessoas para reunir ao nome do Senhor. O Senhor está no meio, né? Não tem que colocar igreja X, B, Y, Z. Não. Tem que estar reunida ao nome do Senhor. Porque no arrebatamento, Deus não vai levar placas de denominações. Lá no céu, Deus não conhece outro nome a não ser o nome do Senhor. Tudo isso é confusão, divisão e o inimigo no meio, né? Após a morte dos apóstolos, Paulo preveu pelo Espírito, lá em Atos 20, 29, após a partida dele, ele temia que ia surgir estes tais homens de Deus, né? Entre aspas, dizendo palavras loucas, persuadivas, para persuadir o povo, né? Após eles, não para Cristo, né? E já surgiu, né? Papado, clérigo, dízimo, templo, misturou o judaísmo, né? Com o paganismo e vieram o cristianismo ou o protestantismo, né? Que protesta contra o catolicismo, não contra o erro doutrinário e os erros teológicos, biblicamente, do inimigo, né? Que adere a isso aí. Não luta pelas causas, pela doutrina de Cristo, mas pela doutrina falsa, fica brigando entre si, protesta não contra as coisas do Senhor, mas contra as coisas do homem e do inimigo. Amados, eu quero levar vocês também para vocês entenderem que a obra do Senhor, ela não é feita com os nossos pensamentos, com os nossos dedos, né? Com as nossas mãos, com nossos pensamentos, com nossas ideias. Sempre Deus é o que deu as ordens, né? A instituição, os estatutos. Sempre foi Deus que deu a forma como Ele gostaria que fosse adorado, né? Cultuado, e que nós levássemos o ministério da palavra, louvor e uma adoração, né? Quero convidar vocês a abrir em Gênesis 22, versículo 1 e 2. Olha só como é que Deus que dita os seus preceitos, suas ordens, porque o homem é caído após a queda de Adão e Eva. O homem tem o desejo pela eternidade? Sim. O homem é adorador? Sim. Ou ele também é idólatra, adorador de si mesmo ou das coisas do inimigo. Então, o homem é adorador por natureza. Então, na sua essência, ele quer adorar. Ou ele está adorando a Deus, ou ele está adorando a si mesmo, as coisas do inimigo, né? Então, Deus, sabendo disso, nunca deixou isso aqui a escolha do homem, porque o homem ia errar, e como errou feio, né? Ó, em Gênesis 22, versículo 1 e 2, diz assim: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão, e disse-lhe Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Olha, o servo de prontidão a ouvir o seu senhor. Versículo 2: E disse: Tome agora o seu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha, a montanha que Deus te direi. É Deus que ia indicar. Não era Abraão que escolher qualquer monte para fazer a tentativa do sacrifício de Isaac, que depois não fez, né? Deus só provou a fé. Continuando, vamos para frente. Deuteronômio 12.
Abra aí sua Bíblia, confere. Deuteronômio 12. Só um pouquinho, amados, que eu irei encontrar. Deuteronômio 12. E o 8. Versículo 1. Estes são os estatutos e os juízos que terei cuidado em cumprir na terra que vos dei, ou deu, o Senhor de vossos pais, para que possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parecer aos seus olhos. Tá vendo? Vamos no versículo 11 também. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, o vosso Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. Olha só. Né? E aqui ele vai seguir dizendo, e como era Velho Testamento, era a lei, né? O povo que Moisés resgatou do Egito, trarei vossos dízimos, oferta e tal. Que isso não convém ao cristão dar dízimo, essas coisas. Oferta sim aos salvos, né? Em prol da obra e manutenção da obra do Senhor. Não para manter clérigos, líderes, né? Nada disso. Isso é refutado na doutrina de Paulo. Amém, amado? Olha só, Deus escolhendo lugar para seu nome, né, ser reverenciado, adorado ali, né? Então vamos também para Lucas 22. Evangelho de Lucas. Lucas 22. Lucas 22, do 7 ao 12, que diz: Chegou, porém, o dia dos ázimos, ou pão asmo, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde quere que a preparemos? E ele lhe disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz onde está o aposento em que lhe hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, e ali fazei os preparativos. E indo eles acharam como lhe havia dito e prepararam a Páscoa. Amém, amados? Olha aqui, o Senhor querendo fazer a última Páscoa ali, como era o judaísmo, haveria várias mesas naquele lugar, mas o Senhor estaria só em uma, né? Então, de quem era o privilégio ali naquele momento? Dos discípulos, estar com o Senhor somente. Era a maior atração, a melhor oportunidade, né? Porque o Senhor já estava sendo oferecido a Deus em resgate de nossas almas, se tornando pecado por nós na cruz em seguida. Então, a última Páscoa ali, o Senhor estava só numa mesa. Né? Paulo fala que existe a mesa dos homens, a mesa do demônio e a mesa do Senhor. Né?
A mesa dos homens são essas religiões de divisões, seitas, né, e confusões que o homem faz o evangelho, aí prega o evangelho da sua forma, cria suas doutrinas, seus estatutos, suas regras, né? E diz ali que ali é a ceia do Senhor uma vez por mês ou em 6 meses, uma vez por ano. Isso não é ceia. Ceia do Senhor é todos os domingos, que é o dia do Senhor. Atos 20, 27 ali. Lê o capítulo de Atos 20, você vai entender qual era o costume dos discípulos tomar a ceia, né? Comer a ceia. Aí. Então, era feito aos domingos, né? É o dia do Senhor. Então, aqui, amado, o Senhor pediu para Pedro e João preparar um lugar. Mas não foi eles que escolheram esse lugar qualquer. O Senhor deu instruções. Olha, quando entrar na cidade, vai achar um homem com um cântaro de água na cabeça, perguntar a ele e ele vai te dizer o lugar. E aquele pai de família indicou, tem um cenáculo, um grande cenáculo, mobilado, preparado. E já estava tudo pronto. Então, hoje o Senhor Jesus está em uma mesa aqui na terra. Ele não está em todas as mesas, na mesa do demônio, na mesa dos homens, como os criaram, colocando o nome igreja. Então, o Senhor vai estar em um local. E ele diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, o Senhor está numa mesa hoje. O Senhor não está em todas as mesas, né? Que o homem se intitula de igreja, que ali é a ceia e tal. É uma obra do homem, né? Porém, ainda que tenha boas intenções, mas está equivocados. Os fins não justificam o meio, né? Então não é porque está dando certo, que está tendo multidão, que, que é bem formado, equipado esse sistema religioso, que Deus está aprovando tudo, essa bagunça, essa anarquia que tem por aí, que só traz desonra ao nome do Senhor. Vamos prosseguir. Quero que os irmãos abram aí também, em 2 Timóteo 2, 19 ao 21, que diz assim: Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será um vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Aqui, amados, irmãos e irmãs, o Senhor fala que, todavia, o firme fundamento do Senhor permanece, né? E o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Como após a morte dos discípulos vieram o catolicismo, vieram o paganismo, copiando o judaísmo, se desviaram da sã doutrina que Paulo deixou pelo Espírito Santo, a casa de Deus se tornou uma grande casa. O que era a casa de firme fundamento, né, coluna da verdade, a casa do Deus vivo, em 1 Timóteo, na segunda carta de Timóteo, já fala que se tornou a grande casa, né? Então, o Senhor fala, todo aquele que professa, né, o nome de Cristo deve se apartar da iniquidade, né? Então, o Senhor vos convida a sair da grande casa, a sair da iniquidade, né, onde tem desonra na doutrina, né, da verdadeira igreja do Senhor Jesus, que é os salvos no nome do Senhor. Ele convida a apartar, a sair da grande casa, onde está tendo iniquidade, nesse sistema, e sair a Ele, vir a Ele, né?
invocar o nome do Senhor, né, com aqueles que têm um coração puro, né? Aqueles que têm um coração puro no Espírito Santo, na palavra do Senhor, e apartar dessa iniquidade, né? Para finalizar, para não ficar muito extenso, gostaria que vocês também issem lá em Hebreus 13, 13, que diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Olha só, o Senhor nos convida a sair a ele. A carta aos Hebreus, como o autor aqui direcionou ela aos Hebreus, especificamente ali, não só para eles, mas a extensão de todo o povo de Deus que viesse a crer em seu nome, os judeus tinham nascido de novo, crido em Cristo, sendo salvo, porém não se apartou do sistema judaizante, né? Ele estava ainda inculcado, incutidos com as suas sinagogas, templos, né? O Senhor faz um convite para eles sair a Cristo, né? Sair do arraial, né? Sair do arraial. Usa até uma figura que quando Moisés recebeu as leis, foi entregar ao povo, quando chegou lá o povo já tinha se corrompido adorando deuses egípcios, adorando o bezerro. E Moisés joga as pedras sobre o bezerro, quebra, né, o bezerro e faz o povo tomar aquela água amarga ali para desonrar a vergonha deles. E diz: quem for do Senhor, passa para o meu lado, e quem não for, fica do outro lado, né? Aí quem era de Deus, né, vinha para o lado de Moisés, e depois Deus dá ordem a Moisés para construir uma tenda, o tabernáculo da congregação, longe do arraial de Israel. Quem queria buscar o Senhor tinha que deixar o arraial, ir lá longe, falar com Moisés a respeito das coisas de Deus. Então, como o judaizante não deixou ainda o sistema religioso, todo aquele aparato judaicos, né, os seus estatutos, as cerimônias, as tradições religiosas dos fariseus, né, o Senhor convida em Hebreus 13:13 a deixar sair, não para qualquer lugar, sair a Cristo, sair a Ele, né, sair a Cristo, né, pois a Ele, sair do arraial. Hoje, literalmente, a grande casa, o sistema religioso que está falido com seus erros, suas, né, erro moral, eclesiástico, doutrinal, né? Então, meus queridos, saiamos a Cristo, né? Não saiamos a qualquer lugar, briga com o líder, né, com o padre, com o pastor, com o ancião. Saiamos a Cristo, né? E adorar o Senhor, invocar o Senhor com aqueles que de coração puro adoram o Senhor, buscam o Senhor, reúne para o ministério da palavra, adoração e comemorar a morte e a ressurreição, a vinda de Cristo, a ceia, né? Então, meus queridos, vamos fazer isso. Se o Senhor está tocando no seu coração neste momento, se você se sente, né, igual um peixe fora d'água dentro desse sistema de religião, essas igrejas, né, essas seitas, divisões, né, que levam à desonra ao nome de Cristo, se você vê erros comparado com a palavra, se o Espírito Santo já tem te despertado a sair nesse lugar que desonra, onde o homem é o centro, né, onde tem bandas, shows, né, mulheres falando, pregando, né, onde tem um papado, um líder que rege, que domina sobre o povo, galgando para si uma autoridade que nunca teve, né, presidindo o povo do Senhor que não existe. Lá em 1 Coríntios 14, o Paulo diz: quando vos reunir, fale 2 ou 3, e os demais julgue, né? Todos podem profetizar, proferir a palavra de Deus,
né, baseado na doutrina de Paulo. Né? Então, todos podem falar, cada um na sua vez, e a igreja em geral julga o que está sendo dito. Hoje, nessas religiões que se diz cristãs, evangélicas, hoje só o papado, só aquele que preside, toma, usurpa o lugar do Espírito Santo, ele que dita a regra, hinos, né? Põe mulher para cantar, pregar, chama a mulher de pastora, consagra, entre aspas, essas mulheres de pastores que não existem. A Bíblia sempre diz, em 2 Timóteo 2, do 11 ao 14, vai dizer que a mulher não deve falar. O Espírito Santo dizendo na boca de Paulo, não permita que a mulher fale ou exerce a autoridade de homem, mas que permaneça calada, porque não foi Adão que foi enganado, seduzido, mas sim a mulher. Ela, sendo iludida, caiu em transgressão e ofereceu a Adão, e Adão veio a pecar. Não iludido, porque Adão sabia o que estava fazendo, porque Adão, por amor, como uma figura de Cristo, né, fez um pecador também, né, e Cristo também fez um pecador, fez de pecado, né, assumindo o nosso pecado. Ele se tornou pecado por nós, não que ele foi um pecador, ele se tornou pecado por nós na cruz para nos resgatar, nos salvar, nos entregar a Deus, uma ovelha salva, redimida, resgatado, comprado com seu sangue precioso. Então, a mulher não tem autoridade por Deus para ser pastora, pregar, ou cantar no microfone, louvar no playback, ou ter uma banda e sair cantando por aí. A mulher é uma bênção se ela ficar no seu lugar, não ficar no lugar onde não ela foi posta por Deus. Né? Isso aí seria ser Datã, Abirã, né? Que queria tomar o lugar de Moisés ali no Velho Testamento. Então é usurpar, né? É seguir como os muitos o caminho de Balaão, né? A cobiça de Balaão e o caminho de Caim, né? Então não é por aí. Há vários caminhos, né? O livro de Provérbios diz que vários caminhos, na maioria, vai levar à morte. Só há um caminho que leva ao Senhor, o de Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? Então, meus amados, quero despedir de vocês aqui. Se vocês querem a sã doutrina do Senhor, ore ao Senhor, né? Em João 7,17, ele está dizendo, se alguém quiser fazer a vontade do Pai, o Pai revelará a questão da doutrina, em relação à doutrina. Né? Se Cristo falava dele mesmo, será do Pai. Então, se você tiver um coração sincero, leal, né, e se sente, né, mais um no meio da multidão, nessas igrejas falsas que carrega o nome de Cristo, entre aspas, só desonrando, ore ao Senhor, né? Como eu falei de início do vídeo, onde tiver 2 ou 3 reunidos para o meu nome, eu estou no meio dele. Mateus 18, 20. Ora ao Senhor, pergunte, Senhor, onde o Senhor está? Qual é a tua mesa? Qual é a doutrina do Senhor? Ora ao Senhor, que o Senhor vai te mostrar onde Ele está. Né? Eu deixei o sistema religioso já tem mais de ano. Hoje eu reúno com os irmãos ao nome do Senhor, sem templos, denominações, sem dízimo, sem pastor. Né? A gente reúne para o ministério da palavra e não existe um líder, né? O papado, um clérigo, e nem lírio, não existe, né? Um pastor, né? Uma coisa muito errada que a cristandade adotou, aderiu, né? Que está lá em Efésios 4:11, né? Que Deus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, né? Uns apóstolos, profeta, evangelista, mestres, doutores, né? E pastores, né? Os homens confundem esses 5 dons, né? O dons de pastorear é uma coisa, agora o ofício, o cargo do papado aí que quer presidir, dominar sobre o rebanho de Deus, isso é uma heresia. Homem não manda
no rebanho do Senhor. O homem, os anciãos, o bispo, que é os pastores locais, né? Eles podem, né, consolar, exortar, visitar, reunir o rebanho ao Senhor ali, não denominando né, o dono deles, o líder deles ali, né, que isso não é bíblico, isso são tradição, copiada do judaísmo, do paganismo, né, do catolicismo romano. Então essas coisas não convêm à palavra de Deus e nem aos santos, que é esclarecido pelo Espírito Santo, que recebeu luz, né? Então, meus queridos, apóstolo não existe mais, né? Só existe a palavra falada que os apóstolos deixou pelo Espírito Santo. Profeta de revelar passado ou futuro também não existe mais. Existem os profetas de proferir, profetizar, mas falar a palavra do Senhor, declarar os pensamentos de Deus, as interpretações de Deus pelo Espírito Santo, né? Os homens devotos ao Senhor, homem que já nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, que conduz essas pessoas pelo Espírito Santo na pessoa de Cristo, na palavra, né? Então, existem doutores ou mestres, né? Esses que falam de doutrina, que ensina, né? Então, pode deixar esses pensamentos que existem pastores, né? Pastoras, padres, né? Ancião, né? Que se intitula né? Os donos da igreja, né? Se você se apartar e purificar dessas coisas e orar ao Senhor, perguntar onde Ele está, né? Perguntar onde Ele está e qual o lugar de reunião, Ele vai mostrar, né? Eu reúno com os irmãos, um deles é o Mário Persona, que ele tem vários vídeos aí no YouTube, né? Tem o Alemão, tem o Batista, tem o Marcos Freitas, tem o Isaías, tem o Pisinato, tem também o irmão Jonatas, vários irmãos, porém nenhum é líder. É mais um irmão levantado pelo Senhor, salvo, redimido, temente a Deus, que abriu os ouvidos pelo Espírito Santo para ouvir a sã doutrina e ficar nela, né? Estamos aí, meus amados. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai, com a ajuda do Espírito Santo, ou o segmento, a luz do Espírito Santo, iremos auxiliar vocês em qualquer parte, né? Que aquilo que nos for cabido, aquilo que tiver ao nosso alcance, já dado pelo Espírito Santo, a gente vai entregar a vocês